Bem-vindos ao Jeep Gladiator Brasil. Controles de cruzeiro. O Jeep Gladiator possui dois tipos de controle de cruzeiro, ou chamados também de piloto automático, que são o controle de cruzeiro de velocidade fixa, ou simplesmente controle de cruzeiro, e o controle de cruzeiro de velocidade adaptável, ou simplesmente controle de cruzeiro adaptável. Vamos verificar hoje as diferenças entre eles e como fazer o uso. Também os requisitos para ele funcionar. Então, pessoal, o controle de cruzeiro de velocidade fixa, ele não irá diminuir a velocidade mesmo que um veículo mais lento esteja à sua frente. Fique atento. O controle de cruzeiro de velocidade adaptável, ele irá sim adaptar a velocidade ao veículo da frente. Contudo, essa diminuição da velocidade, essa frenagem, ela é limitada. Portanto, somente a sua atenção poderá evitar um acidente. Fique atento. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, vamos identificar cada um desses botões aqui, dizendo qual é a função de cada um deles. Esses botões aqui do lado esquerdo somente serão utilizados no controle de velocidade adaptável, ou seja, o controle de velocidade fixa somente utilizarão esses botões aqui mais à direita. O controle de velocidade adaptável vai utilizar todos os botões, exceto esse central aqui, que é somente para o controle de velocidade fixa. Vamos começar pelo controle de cruzeiro de velocidade fixa. Então, quando eu aciono o botãozinho central aqui dele, ele vai ficar em standby. Ele liga, mas a velocidade ainda não estará definida. Será necessário apertar o 7- ou o 7+, para aí sim aparecer no painel que a velocidade foi definida. Nesse momento, a velocidade que será definida será aquela que o veículo estiver no momento. Lembrando que ele não será ativado se o veículo estiver a menos de 32 km por hora. Após a velocidade ser definida, se eu continuar apertando aqui o 7-, a velocidade vai estar diminuindo a cada aperto 1 km por hora. No caso do 7+, ela vai estar aumentando em 1 km por hora. Se eu apertar e segurar o botão, essa velocidade será mudada de 10 em 10 km por hora. Tá? Se o veículo tiver configurado para milhas, isso vai ocorrer de 5 em 5 milhas, ou seja, 8 km por hora. E cada vez que apertar uma vez, vai trocar em 1 milha por hora. Se eu apertar o cancelar, a velocidade definida vai continuar na memória, mas o veículo irá parar de manter essa velocidade. Se eu apertar o resume ou retornar e tiver uma velocidade na memória, ele vai recuperar aquela velocidade que está na memória. Ligo o controle de cruzeiro de velocidade fixa, aparece a mensagem, eu aperto definir mais ou menos, ele fica verde, o ícone fica sendo mostrado ali em cima no painel e a velocidade que eu escolhi, a velocidade definida, também fica mostrada ao lado. Repare que numa descida é normal o veículo aumentar um pouco a velocidade, mas depois ele reduz a marcha até o veículo alcançar aquela velocidade definida. Agora falando do controle de cruzeiro de velocidade adaptável, eu vou utilizar esse botão para ligá-lo e desligá-lo. A mesma coisa, ele vai ficar em standby até que eu aperte o definir menos ou definir mais. Aí a velocidade que o veículo estiver será a velocidade de cruzeiro adaptável. Vou utilizar esses dois botões para definir a distância que eu quero, ou menos distante, cada vez que eu aperto aqui, some uma barrinha lá no painel, ou mais distante do veículo da frente. Cada vez que eu apertar aqui, vai aumentando essas barrinhas, então meu veículo vai manter uma distância maior. A mesma coisa servem os botões do definir mais e menos para aumentar ou diminuir a velocidade escolhida.
com relação ao cancelar, a mesma coisa, e também com relação ao retomar. Ele vai retomar aquela velocidade que está na memória. Botão de ligar do controle de cruzeiro adaptável, aparece a imagem na tela. Eu aperto definir mais ou menos, essa imagem aparece novamente e a velocidade lá em cima também aparece, velocidade que foi definida. Fica esse ícone verde do capô do veículo e alguns traços na frente. Quanto mais traços tem, maior a distância do veículo da frente ele vai manter. Então, se for detectado algum veículo na frente, aparece também a imagem do veículo na frente desses tracinhos verde. Se não tiver nenhum veículo, não vai aparecer a imagem. E aí, para eu desligar, basta eu apertar o botão liga e desliga, ele vai desligar o controle de cruzeiro. Agora falando um pouco das diferenças desses dois controles. Para eu definir a velocidade do controle de cruzeiro de velocidade fixa, eu tenho que estar no mínimo a 32 km por hora. Já para eu definir a velocidade quando eu estou no controle de cruzeiro de velocidade adaptável, eu posso fazer a qualquer velocidade, tá? Contudo, se eu fizer abaixo de 30 km por hora, a velocidade definida por padrão será 30 km por hora. No caso de retomar a velocidade que está na memória, quando eu estou com o controle de cruzeiro de velocidade fixa, eu só consigo fazer acima de 30 km por hora. Quando eu estou no controle de cruzeiro de velocidade adaptável, eu consigo fazer em qualquer velocidade, desde que o veículo não esteja parado, ou seja, a partir de 1 km por hora. Com relação à redução da velocidade do veículo, no caso do controle de cruzeiro de velocidade fixa, ele utiliza somente redução de marcha para fazer com que a velocidade diminua. Já o controle de cruzeiro de velocidade adaptável, ele vai também utilizar o freio, ou seja, se eu ficar diminuindo aqui a velocidade na memória, ele vai utilizar o freio para diminuir a velocidade do veículo. Com relação à ultrapassagem de veículos, se eu estou com o controle de cruzeiro de velocidade fixa ativo, eu vou normalmente utilizar o acelerador para aumentar a velocidade e realizar a ultrapassagem. Depois, quando eu retirar o pé do acelerador, o veículo vai voltar a ficar naquela velocidade que está na memória. Agora aqui, com o controle de cruzeiro de velocidade adaptável ligado, tem um sistema chamado sistema de auxílio à ultrapassagem, que vai me ajudar a realizar essa ultrapassagem sem eu ter que utilizar o acelerador. Então, supondo que eu estou a 80 km por hora, a velocidade definida é de 100 km por hora, mas tem um veículo na minha frente, basta que eu dê seta para a esquerda, retire o meu veículo de trás desse veículo que está a 80 km por hora, o meu veículo vai ter um ganho rapidamente de velocidade, mas somente até atingir a velocidade de 100 km por hora, que está na memória, e vai realizar a ultrapassagem. Após realizar a ultrapassagem, ele vai manter normalmente aquela velocidade que eu escolhi na memória até atingir até alcançar, né, um outro veículo que esteja mais lento. Pessoal, além de apertar o botão cancelar, todas essas ações que eu vou dizer agora também irão cancelar tanto o controle de cruzeiro de velocidade fixa quanto o controle de cruzeiro de velocidade adaptável. Se eu apertar o freio, ou mesmo o sistema ABS ou o sistema de controle de estabilidade ou controle de tração entrar em ação, se eu retirar a marcha do drive, se eu acionar o freio de mão, se eu desligar aqui manualmente o controle de estabilidade, ou mesmo se eu ligar o off-road mais. Também será cancelado qualquer um dos sistemas de controle se eu estiver com reboque e o controle de oscilação do reboque entrar em ação,
ou mesmo se a temperatura dos freios estiver muito alta. Os sistemas serão desligados completamente, ou seja, a velocidade na memória também será apagada se eu apertar os botões de desligar do controle de velocidade fixa ou o botão do controle de velocidade adaptável, ou mesmo se eu desligar a ignição ou colocar o veículo em marcha reduzida, 4 low. Muita atenção aqui, pessoal. Se eu estou com o controle de cruzeiro de velocidade adaptável ligado e eu estou atrás de um veículo e esse veículo vai diminuindo a velocidade até parar, o meu veículo irá parar e, se ficar parado por 2 segundos, ele irá cancelar o sistema. Dessa forma, será necessário o motorista assumir os freios, pois os freios serão liberados. Agora, se o veículo voltar a andar em até 2 segundos, não será necessário nenhuma ação do motorista. Muita atenção ao dirigir com o controle de cruzeiro de velocidade adaptável ligado, pois existem várias situações em que o sensor não irá detectar o veículo à frente. Por exemplo, se ele não estiver alinhado à faixa, no caso de declives e aclives acentuados, no caso de mudança de faixa, às vezes um veículo entra na frente do seu e não dá tempo do sensor verificar esse veículo. E também no caso de motos, que motos não alinhadas aí com o veículo podem não ser detectadas pelo sensor. Lembre-se, pessoal, não utilize qualquer um dos sistemas de controle de cruzeiro no caso de baixa visibilidade, seja por conta de neblina, chuva forte, neve ou outro tipo de falta de visibilidade boa. Também não utilize no caso de um terreno ruim. Pistas escorregadias poderão fazer com que, no caso de uma retomada, você venha perder o controle do veículo. Se gostou do vídeo, dá o like, segue o canal para mais dicas dessa grande máquina Jeep Gladiator. Grande abraço!